Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia na perseverança, mais um dia de vigilância, de oração, mais um dia onde Ele nos ensina: aquele que estiver santificando, santifique-se enquanto há tempo; aquele que estiver purificando, purifique-se enquanto há tempo. Mas também ele diz: por acaso, quando vier, encontrará fé na terra? Aquele que estiver sujando, suje-se mais ainda. A Bíblia diz: há quem se considere puro e não lava da sua imundície, porque a única forma de ser santificado e purificado é através do Espírito Santo, através das advertências do Espírito Santo, que nos mantém no caminho. E nós, ouvindo as advertências, perseveramos. Ouvinte e praticante da palavra, porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o Espírito. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma é andando em Espírito. Os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, os que adoram em Espírito e em verdade. E assim nós devemos perseverar, do qual Jesus, quando houve aquele encontro com a mulher samaritana, ela disse: nossos pais adoram nesse monte. E Jesus disse: na verdade, não adorareis, vós adorais o que não conheceis, porque a salvação vem do judeu, o judeu Jesus. Vós adorais o que não conheceis, porque os samaritanos não se davam com os judeus e fizeram um lugar de adoração. E ele disse: na verdade, chegará o tempo em que nem neste monte e nem em Jerusalém se adorará o Senhor, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido Ele não despreza. E Jesus disse: eu e o Pai faz morada em vós, por conta do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. E quando permitimos a habitação em nosso coração, estamos em unidade com o Pai e com o Filho. É uma forma de perseverarmos, os verdadeiros adoradores, aqueles que o louvam e o adoram não somente com o mover de lábios, do qual a palavra diz que muitos são os que adoravam só com mover de lábios. Esse povo te louva e adora com mover de lábios e um coração distante, porque estavam presos meramente nas doutrinas humanas, nas tradições judaicas, da qual eram impossíveis de os salvar. Eles estavam meramente em tradições, meramente em doutrinas, da quais não conseguiam alcançar o cumprimento da lei. Estava sempre se tropeçando em muitos pontos e acometido de desobedecer a todos os mandamentos. Por isso que a salvação é pela fé, porque pela fé se cumpre a lei, aquele que é o elo da perfeição, para que também os gentios alcancem a salvação.
aonde muitos dos que ainda estão nas tradições humanas e não reconheceram, porque a Bíblia diz que naquela época muitos largaram as sinagogas e creram em Jesus, e ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles que perseveraram, aqueles que creram nele, porque sem fé é impossível chegar-se a Deus. Tem que chegar a Deus crendo no Deus Altíssimo, no Deus do alto, Deus vivo, Deus invisível, do qual a Bíblia diz que homens de fé na antiga aliança falavam face a face com Deus, e a Bíblia diz também que ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela a imagem, a glória do Deus vivo. Cristo, ungido de Deus na antiga aliança, e Jesus, o Filho do homem, na nova aliança. Jesus, o Filho do homem, Cristo, ungido de Deus. O Israel, o príncipe de Deus que foi coroado no monte de Sião, do qual ele disse: ungi o meu rei, o rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e perseveramos e o seguimos em espírito e em verdade. Ele é fiel, ele cuida de nós, e ele agrada quando nós perseveramos segundo as suas atitudes, segundo os seus atos de justiça, pelo que não tememos mal algum. Ele não tosqueneja, ele nos guarda, ele nos livra de todo mal, do qual a Bíblia nos ensina a não temer a homens. É aquele que perder a sua vida a encontrá-la. Lembrai-vos dos apóstolos, do qual ele disse: aquele que perder a sua vida a encontrá-la. Ele diz que nem um fio da sua cabeça se perderá. E por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Assim nós devemos perseverar. Ele disse: vos ensinarei a quem deveis temer. Não temeis os homens, do qual só tem o poder para retirar, para matar o corpo, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei antes aquele que, depois de retirar o espírito, do qual ninguém é capaz de detê-lo, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma, onde o fogo não se apaga. Aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que, assim como o Pai faz absolutamente tudo, ele é o Pai dos Espíritos, ele é o Emanuel, Deus é conosco. Ele disse: eu formo a luz, eu faço as trevas, eu formo o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Tudo está sobre o seu controle. Ele é aquele que nos livra do vil tentador. Ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E nós perseveramos dia após dia segundo a sua justiça, do qual bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurado aquele cujas transgressões lhes são perdoadas. Bem-aventurados aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos da misericórdia. Porque dele não se permite zombar. A Bíblia diz que lá do alto, enquanto insultavam o ungido de Deus, ele ria com desprezo daqueles que zombavam. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Assim também o juiz que está no centro do trono, julgando, através do anjo do concerto, preparando, aplanando os caminhos, preparando a sua vinda, está de pé como quem pisa uva nos lagares. Ele é aquele que nos justifica, diante daqueles que
que zombam e insultam. Nós oramos, né, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Orais pelos vossos inimigos, não se deis vencido pelo mal, mas vencei o mal pelo bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a fé opera em nós, do nosso autor e consumador da nossa fé, do qual Jesus, no Espírito, né, ele se alegra, dizendo, graças te dou, Pai, porque a sabedoria é justificada pelos seus filhos, porque assim lhe aprouve o Pai. Ele, como filho amado, ele revela a quem o quer, né? Ele disse, aquele que o Pai me der, esse não se perderá. Ele é aquele que persevera produzindo os bons frutos, ele nos conduzirá até o Pai. A unidade da fé que persevera num só propósito, num só coração, numa só mente, num só espírito, aquela que segue segundo a graça, que foge de toda doutrina meramente humana, filosofia impossível, né, daqueles que andam com a mente cauterizada, são levados por ondas teológicas. Nós seguimos a revelação do alto, a sabedoria pura, sem hipocrisia. Antes mesmo do princípio, ele estava no seio do Pai, ungida, unção que despedaça todo o jugo. Nós perseveramos, não somos dos traidores da fé, né, do qual o próprio Paulo diz que sentia desgosto, porque está escrito, tema, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir, e vós afastais tão rápido da pura devoção de Cristo. E muitos são os que estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade, porque naufragaram na fé, porque seguiram meramente sabedoria de entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, do qual ele nos diz, não sejais influenciados, né? Vigiai para que não sejais influenciados pelo fermento dos fariseus, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E assim nós perseveramos segundo a unidade da fé, buscando a sã teologia de Cristo, do qual ele revela a perfeita e agradável vontade do Pai. Porque está escrito, Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a revelação do Evangelho. E está escrito, tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentareis as pragas descritas nesta profecia. Todo aquele que retirar algo desta profecia, riscarei o nome no livro da vida, o direito da cidade santa, da árvore da vida. Portanto, perseverai segundo um coração de carne, onde o Espírito reto e inabalável faz morada, nos santificando e purificando através do lavar por meio da água da palavra, que é viva e eficaz, que é penetrante, do qual, através dela, ele disse, vós, por esta palavra que vos tenho proclamado nos últimos tempos, já estáis purificados, mas nem todos, porque ele sabia daqueles que eu havia de trair. Judas, o Iscariote, que amou o prêmio da injustiça, a raiz de todos os males. Dinheiro, não servis a Deus e ao mamon. Confiai na providência divina. Sabemos do caso quando Abraão, que era Abrão, ainda venceu os reis, o rei de Sodoma lhe fez uma proposta, me dê as almas e te darei a fazenda.
né? E ele disse: longe de mim dizer que tomei algo de ti. Tudo que eu tenho foi o possuidor dos céus e da terra que me concedeu. Sim, nós devemos receber aquilo que provém de Deus, porque aquele que toma por empréstimo do mundo se torna escravo daquele que tomou, do qual a Bíblia diz: o mundo já és do maligno. Cabe a nós rejeitar, né, tudo aquilo que provém do adversário. Cabe a nós sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim nós perseveramos dia após dia, porque a corrupção, porque é podridão para os ossos, né, aqueles que se corrompem, do qual Jesus diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tem-vos revelado tudo aquilo que sei do Pai. E através do seu Espírito, ouvindo as advertências, nós rejeitamos tudo aquilo que não provém de Deus, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Nós seguimos buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e ele nos acrescenta tudo o que nos é necessário, assim como tem nos acrescentado dia após dia, porque fiel é aquele que prometeu: céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é fiel, ele não é homem para que minta, né? E nem filho do homem para que não cumpra. Ele é gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo, não a natureza humana, mas a natureza divina. Tanto que o adversário não foi o último inimigo do qual nós temos que vencê-lo, não foi capaz de decompor a sua carne, né, do qual a Bíblia diz: um corpo preparastes. Ele preparou um corpo para que nós, como membro dos membros, do qual ele é o cabeça da igreja, a unidade da fé, da qual a porta do inferno não prevalecerá contra ela. A porta que ele abre, ninguém fecha; a que ele fecha, ninguém abre. E nós perseveramos, ele dando ordem aos anjos a nosso respeito, que sobem e descem sobre ele. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E em mais um dia perseverantes nesta fé, o seguindo, né, porque ele disse: aquele que vier após de mim, né, bem-aventurado aquele que segue o seu mestre e persevera dia após dia. Um final de dia com perseverança na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.